Olá, meu nome é Adson. Meu é Vanderlino Gazel William. Hoje nós estamos aqui na defesa do trabalho de conclusão de curso pela Universidade Católica de Brasília, que possui como tema a opinião de contadores do Distrito Federal sobre o planejamento tributário para micros e pequenas empresas. Bom, agora vamos abordar sobre a relevância do tema, que tem como foco o planejamento tributário, que consiste no estudo desenvolvido para obter formas de diminuição da carga tributária dentro da lei. Trata-se de uma ferramenta estratégica para aumentar a competitividade e garantir a sobrevivência da empresa no mercado. De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, a carga tributária cresceu de maneira significativa nos últimos anos, chegando a percentual de 35,42% em 2014. Neste escopo, a relevância deste estudo é demonstrar a eficiência do planejamento tributário para a gestão dos tributos, uma vez que a identificação da melhor forma de tributação para as micro e pequenas empresas pode torná-las mais competitivas. Assim, os recursos economizados possibilitarão novos investimentos que reverterão em benefícios para a sociedade. Por isso, a relevância dessa pesquisa, que tem como foco o planejamento tributário, apontado justamente para a redução da carga tributária, só que isso dentro da lei, possibilitando para a empresa ter uma carga tributária menos onerosa. Dessa forma, a problemática dessa pesquisa é: qual a opinião de contadores do Distrito Federal quanto ao planejamento tributário para micro e pequenas empresas? Dessa forma, o objetivo geral dessa pesquisa é evidenciar a opinião de contadores do Distrito Federal quanto ao planejamento tributário para micro e pequenas empresas. Tem-se como objetivos específicos investigar se há efetivamente a aderência do planejamento tributário por essas empresas e averiguar as vantagens econômicas que garantem a sobrevivência do mercado. Ela é descritiva porque expõe as características da população a ser pesquisada. Metodológica, uma vez que se refere à construção de instrumentos de captação ou manipulação da realidade. E pesquisa de campo, pois a investigação é no local onde ocorre o fenômeno a ser explicado e utiliza-se questionários para obter respostas. Dando continuidade a esta pesquisa, iremos abordar agora sobre a revisão da literatura. Foi dividido em 3 partes, sendo que a primeira, fracionada em 4, que aborda sobre o planejamento tributário, juntamente com o Simples Nacional, microempresas e empresas de pequeno porte, regime tributário e a evolução da carga tributária brasileira, abrangendo ainda dentro dos riscos da ausência do planejamento tributário, juntamente com a competência do profissional em contabilidade. Iremos adentrar agora dentro da revisão da literatura, abordando sobre planejamento tributário, que é justamente a forma lícita de se organizar essa diminuição da carga tributária para as empresas. Segundo Oliveira, obter o melhor resultado numa economia tão estável como a brasileira, um dos mais significativos instrumentos de que dispõem as empresas para que possam racionalizar seus custos tributários sem afrontar as diversas legislações que regem os mais diversificados tributos. É o planejamento tributário, em todas as fases da cadeia de valores do ciclo produtivo e comercial. Desta forma, poderemos evidenciar a importância do planejamento tributário justamente no atual cenário econômico. Este gráfico foi realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que tem como tema carga tributária sobre o PIB. Nele, nós podemos observar a evolução da carga tributária. O intervalo dele é de 86 a 2014.
Há uma estabilidade na década de 80, contudo, pode ser observado que em 2000 há uma crescente dentro dessa carga, sendo que o pico fica mais elevado em 2014, justamente o último ano analisado pelo Instituto, que tem uma margem de 35% a mais do que analisado e comparado com o início da pesquisa. Na sequência, abordaremos sobre microempresas e empresas de pequeno porte, sendo que, de acordo com o SEBRAE, no Brasil, 98% das empresas formais são de micro e pequeno porte, e estas empresas são regidas pelo Estatuto Nacional da Microempresa, estabelecida por Lei Complementar número 123, de dezembro de 2006. Portanto, de acordo com o Estatuto, microempresas são aquelas que possuem um faturamento dentro da receita bruta anual no teto de 360 mil, e as empresas de pequeno porte são aquelas que possuem faturamento entre 360 mil e inferior a 3 milhões e 600 mil reais. Logo, o regime tributário brasileiro ele é subdividido em 3 categorias: o Simples Nacional, o lucro real e o lucro arbitrado, sendo que o Simples Nacional compete ao regime de opção facultativa compartilhado de arrecadação. Já o lucro real, ele é o lucro líquido de um determinado período de apuração ajustado de acordo com a legislação. E por fim, o lucro arbitrado, ele compete ao valor que será tributado, é apontado de maneira presumida, tornando por base o faturamento da empresa. Dentro do risco da ausência do planejamento tributário, segundo Oliveira, qualquer que seja a forma de tributação escolhida pela empresa, pode-se verificar que a falta de planejamento estratégico tributário pode deixar a empresa mal preparada para os investimentos futuros, devido a uma possível insuficiência de caixa, gerando desgastes necessários de investimento forçado para a cobertura de gastos que não estavam previstos. Ou seja, os dois elementos primordiais que nós vamos agora frisar é justamente na elisão e na evasão. A elisão fiscal é justamente de forma lícita, garantida por lei, para se realizar o planejamento tributário. Já a evasão fiscal seria o quê? A forma ilícita de realizar essa diminuição da carga tributária. E sonegação, ela é crime caracterizado-se por reclusão de 2 a 5 anos, mais uma multa ao empresário a qual praticá-la. Chegamos à nossa última parte dentro da revisão da literatura, que é abordando sobre a competência do profissional responsável pelo planejamento tributário, que é o contador. Neste novo cenário, se requer deste profissional um conhecimento multidisciplinar, alencado à legislação tributária, ou seja, dentro da cadeia do direito, juntamente com a economia, dentro dos aspectos administrativo e financeiro, para então se ter uma base apropriada para se realizar o planejamento de uma determinada empresa. Segundo Oliveira, o contador precisa conhecer com grande profundidade a legislação tributária, devido às suas responsabilidades quanto à eficácia e eficiência nesse gerenciamento. Isso porque, além de perder o prestígio profissional em razão de quaisquer falhas mais relevantes na interpretação ou na aplicação no dia a dia das normas tributárias, pode ser responsabilizado por possíveis prejuízos que causaram o exercício profissional por culpa ou dolo, podendo ser condenado a indenizar o empresário que for prejudicado. Agora vamos abordar a metodologia da pesquisa. A população consiste em 1.483 escritórios de contabilidade do Distrito Federal, sendo uma amostra de 65 escritórios, no qual obtivemos o retorno de 43 respondentes. Os instrumentos utilizados para análise foi a escala Likert e a tabulação foi feita através do Microsoft Excel.
Os respondentes possuem as seguintes características. Quanto ao gênero, houve um certo equilíbrio, com a média de 49%. Em relação à idade, 47% tem mais de 36 anos. Quanto à experiência profissional, 49% informam ter mais de 6 anos de tempo na função. Referente à formação, 49% dos respondentes têm mais de 6 anos de formado na área de contabilidade. Sobre as características dos escritórios em que atuam os entrevistados, 58% responderam que está em funcionamento há mais de 13 anos. Quanto ao número de funcionários dos escritórios, houve um certo contraste, onde 42% possuem até 4 funcionários e 40% possuem mais de 3 funcionários. Sobre a clientela, 50% informam ter uma carteira de clientes acima de 60. Quanto à oferta do serviço de planejamento tributário, 77% informaram que oferecem esse tipo de serviço aos seus clientes. Porém, 58% informam que não há uma procura significativa por esse tipo de serviço. Foi alcançado o objetivo do estudo, pois foi evidenciada a importância do planejamento tributário para as micro e pequenas empresas, no qual 93% dos respondentes concordam que o planejamento tributário é uma importante ferramenta na gestão dos tributos.
Chegamos ao termo desta apresentação. Desde já agradecemos a atenção e o nosso muito obrigado.